Olá, graça e paz. Estamos na 31ª semana da nossa jornada de leitura bíblica e nessa semana completamos 30% da Bíblia lida. É um marco bacana da gente comemorar, a gente vê que avançamos, né? Avançamos na nossa leitura. Ainda falta um bom trecho, mas temos aí quase 1 ano e meio pela frente para poder completar toda a Bíblia lida em 2 anos, completando assim a nossa jornada. Mas essa semana, 30% da leitura já está feita, né? Glória a Deus por isso. Espero que esteja sendo uma bênção na sua vida e também esteja sendo edificante para você a nossa caminhada juntos. Nesta semana, nós vamos ler mais um trecho dos Salmos, do Salmo 84 até o Salmo 104. Né? Então, estamos avançando aí. Na semana que vem, ainda leremos mais um pouco dos Salmos e na outra completamos o livro dos Salmos. Nessa semana, então, do 84 ao 104, novamente a maior parte dos Salmos aqui é de clamor por livramento de adversários e de adversidades, também salmos de confissão e adoração. E eu tenho alguns destaques aqui. O primeiro deles é o Salmo 84. O Salmo 84 é um salmo de homenagem a Sião. E essa é uma expressão que acontece muito na Bíblia, o Monte Sião. Para você ter uma ideia, mais de 50 vezes a expressão Sião, ou Monte Sião, ou só Monte, ou Monte do Senhor, essa expressão aparece nos Salmos. Então, é uma expressão bastante importante. Ela, às vezes, é combinada com Jerusalém, porque você sabe que Jerusalém é uma cidade no alto de um monte, e esse monte é o Monte Sião. Então, quando o Salmo fala a respeito de Sião, do Monte Sião, ou de Jerusalém, ou da Cidade Santa, Jerusalém e Cidade Santa também aparecem mais de 30 vezes, ou também quando fala do tabernáculo, do templo, do santuário, da tua casa, do teu santo lugar, todas as expressões que também aparecem mais de 40 vezes, tudo isso tem uma só referência, o lugar da presença de Deus. Então o salmista está clamando a Deus, está invocando a presença do Senhor a partir de um referencial geográfico. O Monte Sião, a cidade de Jerusalém ou o templo que está em Jerusalém. Apesar de Deus ser o Deus de toda a terra, né, e os salmistas reconhecem isso, falam de Deus comandando toda a terra, de todas as nações tendo a obrigação de vir adorar a Deus, apesar disso, os salmos fazem essa referência constante ao templo, a Jerusalém, como o lugar da presença de Deus. Então Deus é encontrado de maneira particular ali na capital do reino, né, na capital do seu povo, no meio do seu povo, ali naquele monte, ali naquele templo, e é a partir dali que ele age. Né? Lá no Salmo 110, virá de Sião o cetro do teu reino. Né? Então, essa figura é muito importante nos Salmos e nós já encontramos em várias vezes e vamos continuar encontrando essas figuras geográficas aí para indicar a presença de Deus. Um segundo destaque é o Salmo 90. O Salmo 90 é o único salmo de Moisés. Nós sabemos que Moisés compôs alguns cânticos, né? Há cânticos de Moisés, o cântico de Moisés registrado lá em Êxodo, mas aqui o colecionador dos salmos incluiu o Salmo 90 como um salmo de Moisés. E é um salmo muito conhecido, né? Um dos preferidos de muitos crentes. Ele faz aquele contraste entre a eternidade de Deus de um lado e a fragilidade humana, a dependência do homem do outro lado. Né? Então ele fala lá sobre antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Expressão linda. Também ele fala, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Né? Uma expressão bastante conhecida também. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Né? Quer dizer, em compensação a essa eternidade de Deus, a essa transitoriedade da vida humana. E por fim, um versículo também muito repetido e conhecido e decorado, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Né? Está também neste Salmo 90. Então, um salmo bastante importante pela sua apresentação de uma teologia, né, de Deus na sua eternidade, na sua grandeza, na sua infinitude, e ao mesmo tempo uma antropologia bíblica mostrando a dependência, a fragilidade, a transitoriedade da vida humana nesse contraste.
Mais um salmo que eu quero destacar aqui é o Salmo 91, mas dessa vez por uma outra razão, né? Esse é aquele salmo que diz assim: não te assustará o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E eu estou destacando esse salmo porque ele é extremamente mal utilizado por pregadores da prosperidade, né? Eles gostam de usar esse salmo, como outras passagens, especialmente do Antigo Testamento, para ensinar que crentes não ficam doentes, que crentes não ficam desempregados, que crentes não têm depressão, que crentes praticamente são a prova de bala. Isso é uma grande bobagem. Mas então, por que o Salmo está fazendo essas afirmações a respeito dessa proteção que Deus está prometendo aos cristãos? Em primeiro lugar, é linguagem poética. Você não faz doutrina em cima de linguagem poética, porque ela precisa ser interpretada, ela exige que haja uma harmonização com textos de ensino. Então, por exemplo, quando nós vemos o salmista falando de Deus, né, com seu braço estendido, com as suas narinas cheirando as ofertas, todas as expressões não podem ser tomadas ao pé da letra, né? E também aqui nós vemos a mesma coisa, né? Não é assim que a gente interpreta a linguagem poética. Mas mesmo que a gente fosse interpretar a linguagem poética de maneira literal, teríamos um grande problema, porque o Salmo 91 está apresentando aquele que pode estar na presença de Deus, né? Aquele que confia no Senhor receberá essas bênçãos. Ora, a pergunta é: quem é este que confia perfeitamente no Senhor? É você? Sou eu? Quem de nós tem uma fé perfeita que possa reivindicar toda essa proteção de Deus? Ninguém, não é? Então, se fôssemos pegar literalmente, vamos ver que, de qualquer forma, o Salmo, então, não se aplica a nós. A quem se aplica, então, o Salmo? Quem é esse homem de fé perfeita que pode reivindicar esta segurança em todo momento, de não ser nunca atingido? O único que teve fé perfeita foi Jesus. E justamente ele foi atingido, né? Ele foi atingido por nossa causa e por amor de nós. Então, o Salmo não se aplica dessa maneira a nós. Tem mais uma razão para não usar esse Salmo dessa maneira. Satanás usou este Salmo, versículo 11, para tentar o Senhor Jesus, dizer: ó, pula aqui dessa torre e os anjos de Deus vão vir te segurar, porque essa é uma promessa que está no Salmo. E Jesus faz o quê? Diz: realmente está prometido, eu vou pular? Não. Ele diz, ele usa o texto de Deuteronômio 6 para dizer: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, interpretar desta maneira o Salmo é tentar a Deus. É coisa de Satanás. Então, se esses pregadores estão usando esse Salmo dessa maneira, eles deveriam ler lá Jesus em Mateus dizendo para Satanás que não é assim que se faz, né? Essa é uma maneira satânica de interpretar a Bíblia. Tem mais um motivo. O Novo Testamento pressupõe que o crente passará sim por aflições, ele será atingido sim no meio dos 10.000, dos 1.000 e às vezes até sozinho, né? Jesus mesmo, lá em João 16, assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Novo Testamento nos explica que essa promessa do Salmo se cumprirá também para nós, mas se cumprirá no novo céu e nova terra. Quando Jesus voltar, nada mais nos atingirá, nem a mortandade, nem o mal, nem os homens maus. Mas agora nós passamos por aflições com paciência, esperando essa promessa se cumprir quando Jesus voltar, e também com fé, crendo que ela vai se cumprir no devido tempo, né? Então nós não reivindicamos essa promessa para nós aguardamos essa promessa quando ela vier, quando aquele que é o fiel trouxer o cumprimento dessas promessas para nós. Então, Salmo 91, um destaque, digamos assim, negativo, não porque o texto está errado, mas porque muitos por aí interpretam de maneira equivocada e perniciosa, né? Muitas pessoas acabam sendo prejudicados na sua fé porque aprendem que o crente não pode sofrer nada, e quando as aflições que Jesus previu chegam, essas pessoas muitas vezes ficam desanimadas, né, da caminhada cristã. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. Mais um destaque, um salmo que é um dos meus preferidos, o Salmo 104, que fala da criação, não apenas aquela inicial, original lá dos 6 dias da criação, mas ele diz que
ele descreve a natureza funcionando e essa vida pujante que existe em toda a criação de Deus, ele descreve tudo isso dizendo que é o Espírito de Deus que continua renovando a terra, a vida sobre a terra, né? Então, tudo que acontece é o Espírito de Deus que não parou de trabalhar lá nos 6 dias, né? Eu sei que Gênesis diz que no 7º dia Deus parou de trabalhar, né? Descansou, mas o sentido ali é que ele desfrutou da sua obra. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora. Então, a verdade é que se Deus não estivesse fazendo essa manutenção cotidiana da vida sobre a terra, incluindo o trabalho humano, né? O texto lá diz que até quando o homem sai para trabalhar, para comprar o seu vinho, o seu azeite, é Deus que está renovando a vida dele e a alegria dele na terra. Então, eu gosto muito desse salmo, que ele atribui ao Espírito de Deus, aquele mesmo que estava lá em Gênesis 1, né? O Espírito de Deus pairando sobre a terra, ele atribui ao Espírito de Deus, no versículo 30, a manutenção da vida até agora sobre a terra. E um último destaque vai para aqueles salmos que foram, de alguma maneira, popularizados pelos músicos, né? Muitos músicos têm trabalhado, têm servido a igreja, pegando trechos da Bíblia e musicando. E os salmos são pródigos nisso, né? Mesmo porque são poemas, são músicas que eram tocadas, né? A gente não sabe como é essa melodia, mas a gente sabe que isso era assim. O Davi compunha salmos e criou até instrumentos, né, para os músicos do templo. Mas eu quero destacar então que nesse trecho que nós vamos ler nessa semana, tem alguns salmos que foram musicados. Então, por exemplo, o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, vencedores por Cristo, né? Um clássico aí do cancioneiro evangélico e protestante, né? O Salmo 96, cantai ao Senhor, coisa linda, né? Também vencedores por Cristo. O Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. E o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. E muitos outros salmos, né? Que são eternizados aí e na nossa memória afetiva, inclusive, porque nós podemos cantar através desses irmãos e irmãs abençoados com esse dom, né? Com essa capacidade musical, e abençoam a Igreja de Cristo com essas músicas que vão guardando a palavra de Deus no nosso coração com muito, muito talento e muita arte, né? Então, fica aí um último destaque artístico para esse trecho da Bíblia, para esse trecho dos Salmos. Teremos mais 2 semanas lendo os Salmos pela frente e certamente vai abençoar o nosso coração. Deus abençoe, boas leituras. Até mais.